Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos mais uma vez juntos estudando a lição da escola sabatina. Estamos entrando na quinta semana, quinta lição desse trimestre. E essa semana nós temos como título algo muito interessante e até que dá um arrepio nas pessoas: lidando com as dívidas. O verso para memorizar está lá em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo do que de quem empresta. A Bíblia tem muitas orientações para que nós não venhamos pedir dinheiro emprestado, não fazermos dívidas. Nas Escrituras há pelo menos 26 referências à dívida, e todas são negativas. A palavra diz que não é pecado pegar dinheiro emprestado, mas fala sobre as consequências geralmente ruins de fazer isso. Não é pecado pegar dinheiro emprestado, mas você sabe que você fica comprometido, você precisa pagar essa dívida, você pode comprometer o seu orçamento. E Paulo diz o seguinte lá em Romanos 13: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Paulo foi claro, ou seja, que bom que nós não precisamos ficar devendo nada para ninguém. Nós precisamos seguir os conselhos bíblicos e essa semana nós vamos ter vários conselhos bíblicos sobre evitarmos as dívidas e como nós organizarmos o nosso orçamento. Você talvez esteja livre de dívida, mas você pode compartilhar essa informação valiosa com família e amigos que se beneficiarão delas. Que Deus nos abençoe, que possamos reservar um tempo especial para estudar esse tema tão importante. Mesmo nos dias de hoje ainda, muitas pessoas estão endividadas e carecem de uma orientação bíblica para a sua vida financeira. Que Deus nos abençoe, a minha oração por mim e por nós. Amém. A lição de domingo tem como título Problemas da Dívida. A lição pede para que nós leiamos Deuteronômio 28, 1, 2 e 12. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Ouvires atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e guardar todos os seus mandamentos é uma bênção. O verso 12. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro e o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não pedirás emprestado. Pedir emprestar dinheiro, emprestar alguma coisa, a Bíblia diz que é uma bênção para o cristão, mas pedir emprestado pode ser uma maldição. E ela, na lição, ela anota pelo menos três motivos pelo qual nós podemos ter dificuldade financeira. Primeiro, por ignorância. As pessoas são completamente ignorantes quanto a trabalhar no mercado financeiro. Porque não tiveram orientação, fazem coisas que não deveriam fazer. Segundo, razão para a dificuldade financeira é a ganância, o egoísmo. Pessoas, em resposta à publicidade que está aí no mundo, compram coisas que não precisam e depois acumulam dívidas que não deveriam ter. Cuidado com isso. E a terceira razão pela qual a pessoa tem dificuldade financeira é o infortúnio pessoal. Muitas pessoas tiveram isso durante a pandemia. Perderam suas coisas, fecharam seus estabelecimentos e tiveram grandes dificuldades. A Bíblia diz, a lição diz que seja qual for a razão, mesmo que seja culpa da própria pessoa, a dívida pode ser aliviada. No entanto, os endividados terão que fazer algumas mudanças na vida, nos seus gastos e nas suas prioridades financeiras. Não adianta apenas a gente, de repente, conseguir o dinheiro para pagar. Se nós não mudarmos o foco da nossa vida, não buscarmos a orientação segura da Palavra de Deus e do Espírito Santo, nós vamos continuar fazendo coisas erradas. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos capacite a viver uma vida que agrade o Senhor na nossa vida financeira, nós possamos ser bênção às outras pessoas.
Busque sempre a orientação de Deus. E Deus vai estabelecer a sua vida de acordo com a sua vontade. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Seguindo conselhos piedosos. Esse é o nosso título dessa lição de hoje, segunda-feira. Todos nós sabemos que nós vivemos em um mundo material e às vezes até muito sedutor. Nós teríamos que ser de ferro ou aço para não sentir nenhuma atração por as coisas que o mundo nos oferece. Quem não sentiu ainda na vida uma certa atração ou teve um certo desejo até de ser rico, de ganhar na loteria esportiva, por exemplo, eu posso dizer a você, meu irmão, que jamais vou ganhar, porque não jogo. Eu não sei se você joga. Então, é uma fantasia que muitas vezes nós temos, não é isso? Agora, veja que no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, nos dá ali um conselho, porque nós estamos falando aqui de conselhos piedosos. E o que diz Mateus ali? Nós não podemos servir a dois senhores. E você sabe por quê, né? Porque haveremos de aborrecer um para servir o outro, ou ao contrário. Também quando eu vou lá, na carta de 1 João, no capítulo 2 e no versículo 15, o que eu vejo lá? Qual é o conselho que eu vejo? Não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo não está com Deus. O amor do Pai não está com ele. Portanto, são os conselhos. O que esses capítulos e versos querem dizer? Eles querem falar ali do amor de Deus, excetuando a riqueza, né? E também as coisas do mundo. Não esqueçam, irmãos, que nós estamos falando aqui de conselhos piedosos. Então, qual é a atitude? Como é que o povo de Deus tem que se comportar e viver? Ora, certamente nós devemos e precisamos viver em total e completa obediência a Deus e cumprir principalmente aquilo que nós prometemos, como fazemos, por exemplo, em final de ano, quando a gente promete que vai fazer o ano bíblico, que vai agora fazer o culto familiar todos os dias, reunindo a família ali, que vai participar de todos os cultos, que vai visitar, que vai procurar melhorar. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, são coisas que estão à nossa altura e que nós precisamos honrar a Deus com essas simples promessas que fazemos. Porque se nós não honrarmos a Deus com as simples promessas, como o honraremos quando fizermos alguma promessa de um maior vulto, por exemplo? Não é isso? Então nós temos que honrar a Deus em tudo que fizermos, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Esse é o meu desejo para você, viu, meu irmão e minha irmã? E também para mim, quero, claro, pôr sempre Deus em primeiro lugar. Obrigado por você ter assistido essa parte do vídeo. Amém?
Irmãos, mais conselhos para você e para mim. Como sair das dívidas? No livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado, né, ele torna-se servo daquele que empresta, ou seja, ele se torna escravo, porque nós poderíamos perguntar em que sentido, é a pergunta que a lição faz, inclusive, em que sentido nós nos tornamos escravo do credor? É isso. O rico é o que empresta, e o que toma emprestado é o pobre. E ao fazê-lo, você se torna escravo daquele que empresta a você. Você vai trabalhar muito para pagar as dívidas, né? Então, o que fazer para escapar dessas dívidas? Aqui tem algumas dicas para passar para você. Primeira, suspender dívidas adicionais. O que seriam essas dívidas adicionais? É aquilo que adiciona, aquilo que soma. Você já tem dívidas. Não contraia mais dívidas. Não adicione mais dívidas. Então, suspender dívidas adicionais. Segundo, fazer um pacto com Deus, de que à medida que Ele lhe abençoar, você vai pagar, né? Ou pagará suas dívidas o mais rapidamente possível. Então, faça um pacto com Deus, ponha Deus em primeiro lugar, e à medida que Ele lhe abençoar, mais rápido você vai pagar as suas dívidas. Terceiro, agora vem a parte prática, né, meu irmão? A parte prática. Faça uma lista de todas as suas dívidas, da menor à maior. Comece fazendo o pagamento das dívidas menores e depois você vai aumentando, pagando aquelas que são maiores, e assim sucessiva e mensalmente, né? Então você dará cabo certamente em pouco tempo em todas as suas dívidas. E colocando Deus em primeiro lugar, meu irmão, você receberá sua sabedoria e bênção para gerenciar o que Ele confiou a você. Você sabe que você é mordomo de Deus. Você sabe que você, quando se encarrega de suas finanças, você está se encarregando dos interesses de Deus, porque Deus dá a você na mesma proporção que você gerencia bem, entendeu? Então é por isso que ali na lição, na nossa lição, né, naquele item 2 que eu falei para você, ali sugere que você faça então uma aliança com Deus, né? Faça uma aliança com Deus, um pacto, né? E à medida que à medida que Deus lhe abençoar, você vai pagar certamente mais rapidamente possível as suas dívidas. Se você se encontra nessa situação, meu irmão, e aqui não vai nenhuma dedução para ninguém, mas é apenas um relato de como se livrar de dívidas. Mas eventualmente, se você se encontra nessa situação, aprofunde um pouco mais esse estudo e experimente seguir essas dicas que lhes foram dadas na lição de hoje, tá bom, meu irmão? Fique com a paz de Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Queira Deus que você aproveite o máximo possível. Estamos aqui para transmitir
o melhor para você, para lhe ajudar. Amém? Não é descontinuado? Tudo bem, o que eu quero dizer com isso? Quando as partes honram, principalmente a parte que ficou com a obrigação de efetuar os pagamentos, ela honra, não há problema algum. Mas não é o que nós observamos em muitos casos, a ruptura dessa corrente de fidelidade em relação àquele que ficou como garantidor. Mas vamos ver o que as Escrituras falam referente a esse aspecto. Acompanhe comigo Provérbios, capítulo 6, versos 1 e 2. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. E realmente é muito constrangedor quando ficamos por garantidores de alguém como fiadores ou equivalente e não há a dignidade da outra pessoa em honrar com aquele compromisso. O que acontece? Quem ficou como fiador, quem ficou como garantidor terá que arcar com o pagamento. Isso gera um desconforto, não apenas financeiro, mas emocional muito grande. E muitas vezes, é claro, os próprios filhos, aqueles próximos dos nossos queridos, requerem de seus pais, por exemplo, a compra lá do primeiro carro, fica como garantidor, fica como fiador, fica como avalista, enfim. Isso também ocorre muito na questão de imóveis, locação de imóveis. Devemos sempre estar atentos e cientes das consequências que essa prática pode levar. Outro ponto importante também que nosso estudo coloca, próximo tópico, fiança e esquemas de enriquecimento rápido. A fiança, ficar por garantidor. É claro que quando o ciclo não é descontinuado, tudo bem, o que eu quero dizer com isso? Quando as partes honram, principalmente a parte que ficou com a obrigação de efetuar os pagamentos, ela honra, não há problema algum. Mas não é o que nós observamos em muitos casos, a ruptura dessa corrente de fidelidade em relação àquele que ficou como garantidor. Mas vamos ver o que as Escrituras falam referente a esse aspecto. Acompanhe comigo Provérbios, capítulo 6, versos 1 e 2. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. E realmente é muito constrangedor quando ficamos por garantidores de alguém como fiadores ou equivalente e não há a dignidade da outra pessoa em honrar com aquele compromisso. O que acontece? Quem ficou como fiador, quem ficou como garantidor terá que arcar com o pagamento. Isso gera um desconforto, não apenas financeiro, mas emocional muito grande. E muitas vezes, é claro, os próprios filhos, aqueles próximos dos nossos queridos, requerem de seus pais, por exemplo, a compra lá do primeiro carro, fica como garantidor, fica como fiador, fica como avalista, enfim. Isso também ocorre muito na questão de imóveis, locação de imóveis. Devemos sempre estar atentos e cientes das consequências que essa prática pode levar. Outro ponto importante também que nosso estudo coloca, próximo tópico, empréstimos e limites de prazo. É claro, para a aquisição de bens de alto valor, é necessário, muitas vezes, recorrer ao empréstimo. E nesse empréstimo existe um limite de prazo. Imaginamos que se comprar um imóvel, a tão sonhada casa própria, existem décadas para pagar, quem sabe 25 anos, quem sabe 30 anos, 35 anos, enfim, depende do agente financeiro. Mas existe um prazo para liquidar esta dívida. E quando passamos a verificar o contexto do endividamento
fato que já existia no cenário bíblico. É muito bom nós lermos aquilo que está lá em Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 15, versos 1 e 2. Preste bastante atenção. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Olha só a preocupação de Deus em dar essa regra, esta instrução. Deus, depois de 7 anos, permitia que o credor perdoasse a dívida. Isso, é claro, gerava alívio para as partes. Mas é claro que esse alívio, esse perdão de dívida, que não é frequente hoje nos dias atuais, perdão de dívida que existia no passado, era para demonstrar o amor e bondade de Deus, o seu mecanismo perdoador, e não para que a cada 7 anos uma pessoa viesse a abusar continuamente desse privilégio, dessa instrução que Deus havia dado. Justamente por que Deus havia dado isso aí? Para gerar uma estabilidade financeira e de relacionamento entre as pessoas, para gerar um espírito de bondade por parte do credor e para gerar um espírito de agradecimento em relação àquele que tomou o emprestado. Você entendeu esse aspecto? Que maravilha, não é mesmo? Finalizando o nosso estudo, deixando claro que Deus tem uma preocupação muito grande em relação ao endividamento, em relação às dificuldades do seu povo em honrar as suas dívidas. E dentro do contexto atual, dentro da economia que nós estamos vivenciando, principalmente em nosso país e também em muitas regiões do planeta, o nível de endividamento ele vem crescendo. E isso, é claro, impacta diretamente o mundo cristão. Os efeitos econômicos, a instabilidade, muitas vezes, de fatores que deveriam gerar a estabilidade econômica de um país, às vezes são prejudicados. E a economia mundial é muito sensível em diversos pontos. Portanto, todos nós podemos ser vítimas desse mecanismo que estabiliza, ou melhor, que tenta dar o ritmo econômico em nossas vidas. É claro que Deus não gostaria que ficássemos endividados, mas tem algumas dicas aqui que são dadas de acordo com o contexto real em que vivemos. Preste bastante atenção, não estou dizendo que você tem que praticar isso, mas em caso de emergência, pense com carinho nessas questões. 1. Estabeleça um orçamento simples e registre suas receitas e despesas durante 3 meses. Anote em uma planilha, em um aplicativo, mesmo uma folha de papel, o que você ganha e o que você gasta. Aquilo que é anotado é visualizado de melhor forma. Item 2, olha só, isso aqui é duro para muita gente. Destrua os cartões de crédito, que são uma das principais causas de dívida. Eles são muito fáceis de usar e difíceis de pagar muitas vezes, não é? Ele é um bom recurso, mas se não for bem utilizado, acaba sendo um grande inimigo e pode gerar muitos prejuízos. Conselho 3. Adote medidas econômicas. Tenha cuidado com as coisas pequenas que compra. Elas rapidamente se acumulam. Itens pequenos, mas que são comprados de forma, às vezes, não tão necessária, mas com muita frequência, no final do mês podem gerar uma despesa bastante elevada e às vezes a gente não se dá conta disso. Preste muito atenção. Considere todos os fundamentos, aquilo que foi dito nesse estudo, que você vai, com certeza, ter uma saúde financeira individual, familiar, muito bacana, muito estável e sem preocupações. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá, tchau, tchau. Obrigado, Pai, porque te interessas por nossa situação, pelas nossas fraquezas, deficiências, e quer nos ajudar, quer nos levantar, quer nos transformar.
Obrigado por esse amor tão grande, Pai. Por favor, opere em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.